Espirometria. Pode ser chamada de exame do sopro, prova de função pulmonar ou prova respiratória. O exame é feito para verificar o volume e o fluxo pulmonar, ou seja, ele mede a quantidade de ar que entra e sai do pulmão. O aparelho utilizado é o espirômetro. Indicações: fumantes com idade superior aos 40 anos, para investigar doenças pneumológicas, quando há sintomas de dispneia, tosse e cianose, para tratar pneumopatias intersticiais difusas, para avaliar os efeitos dos broncodilatadores, para o monitoramento e tratamento de doenças como asma, DPOC, infiltrações pulmonares difusas, cirurgia de recuperação funcional, transplantes e reabilitação pulmonar. Para investigar e tratar doenças sistêmicas como envolvimento pulmonar, anormalidades extrapulmonares, doenças neuromusculares, obesidade, insuficiência cardíaca, avaliação do desempenho físico do atleta e estudos epidemiológicos. Contraindicações: pacientes inconscientes ou incapazes de cooperar com o procedimento, pacientes que não podem utilizar adequadamente o aparelho e pacientes com incapacidade de gerar inspiração adequada. Os profissionais que podem aplicar o exame são médicos pneumologistas ou cardiopneumologistas e fisioterapeutas. O procedimento é feito pela boca através de um tubo ligado ao espirômetro. Assim, o paciente respirará no aparelho com o nariz tampado por uma borracha, clipe nasal. O exame é não invasivo e nem doloroso. O paciente deve ficar ereto. O profissional pode pedir ao paciente que respire lentamente por um tempo e que antes de assoprar com o máximo de força no espirômetro, encha completamente o peito. Assim, ele pode pedir que o paciente repita o procedimento por 3 vezes. Após a primeira etapa do exame, o paciente utiliza um spray broncodilatador, repetindo o procedimento após 20 minutos. Medidas a serem adotadas antes do exame: evitar fazer refeições volumosas 1 hora antes, suspender o uso de broncodilatadores de curta ação 4 horas antes do exame e os de longa ação pelo menos 12 horas antes, não consumir café nem chá 6 horas antes do exame, não fumar por no mínimo 2 horas antes, não ingerir bebida alcoólica 4 horas antes e repousar de 5 a 10 minutos antes de começar o exame. Consenso de espirometria. O consenso de espirometria mostra os valores de referência da população brasileira e explicações sobre as variáveis usadas pelos profissionais que aplicam o exame. Então, esse daqui é o programa que a gente instala no computador. A senha que ele pede é o OneFlu, que é o nome dele mesmo, em caixa alta. Aí ele abre essa página. Aí, o que a gente faz? Um dos equipamentos, esse daqui é o espirômetro, né? E aí, ele vem com o cabo, é um cabo USB, que a gente tem que conectar para passar os dados. Só que aí, o que acontece? A gente tem que ver nas configurações do seu computador para saber em qual porta que é essa daqui, esse USB dele. Então, eu venho aqui no painel de controle, hardware e sons, gerenciador de dispositivos, senão ele não reconhece o cabo lá na hora. Isso daqui a gente tem que fazer tudo antes. Sim. Aí eu venho aqui nas portas e vejo aqui, ó, com 11, então ele abriu na porta 11. Aí eu fecho tudo isso aqui, venho aqui, ó, opções, com, ele sempre abre na 1, mas aí eu tenho que colocar em qual que ele abriu. Então, com 11. Aí eu confirmo. Aí, como esses pacientes que eu tô fazendo aqui, eu tô reavaliando, todos eles já têm uma janela aqui, da primeira avaliação que eles fizeram, então eu só vou procurar aqui. Mas, aí, como eles já têm o cadastro, eu já venho direto nessa página. Mas, vamos supor que eu nunca atendi ela, eu venho aqui, ó. Aí ele abre essa página, eu tenho que preencher os dados. Mas no caso dela, eu já tenho esses dados aqui. Eu só vou atualizar.
na hora que eu abro a página, eu tenho que preencher alguns dados, porque a espirometria depende se é feito em homem ou mulher, depende da idade, né? Vai depender do programa que eu vou utilizar. Então aqui ele pede para colocar o nome, alguns campos são obrigatórios, outros não. O nome, sobrenome, aí ele pede uma identificação, que aí eu sempre coloco uma inicial, de acordo com o que você quiser, a sua organização. Data de nascimento. Qual que é a data de nascimento da Dona Wanda mesmo? 12 de dezembro de 1956? Não. Não? É 2/4/55. Ah, peguei o errado. Então vamos lá. 2/4/1955. Sexo feminino. Aí o peso e a altura dela, eu tenho aqui já. O programa que a gente escolhe normalmente esse daqui que a gente usa, porque ele te dá uma opção de várias referências para usar, mas aí de acordo com a idade é uma referência diferente. Essa referência vai ser para o cálculo que ele vai fazer dos valores estimados. Aí aqui eu posso preencher fator étnico, por exemplo, caucasiano, asiático, africano. Aí aqui eu venho para a curva. Aí ele pergunta se você quer salvar, né? Aí ele aparece essa página. Aí eu posso fazer o teste. O meu teste eu vou fazer dentro dessa página. Uhum. Então aí ele vai direto de lá pra cá. Não precisa nem gravar aí. Preciso. Eu vou fazer o teste aqui no espirômetro e aí eu tenho que passar toda vez aqui, ó. Então eu tenho que fazer... A espirometria pede que você faça, nesse programa, 3 curvas aceitáveis e reprodutivas, que eles falam que é assim. São 3 curvas que tem que ficar mais ou menos parecidas de acordo com os valores. Os valores que eu consigo medir nesse espirômetro é o VF1, a CVF, e a relação VF1-CVF, aí tem essa outra relação que é o volume entre 25 e 75 segundos, que é uma outra variável, esse FEF 25-75, e aí ele dá isso em litros e porcentagem do predito. Aí, vamos lá, então. Mas as que a gente acaba utilizando... Aí tem outras variáveis, que a professora Roberta tinha comentado, só que esse espirômetro a gente não consegue medir. Então, nesse espirômetro a gente mede só essas. Aí tem porque esse é um espirômetro digital. Aí tem outro tipo de espirômetro que a gente acaba usando outras medidas também. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu passar. Então, como eu tinha te falado, tem uma série de normas que a gente segue para fazer a espirometria e está tudo descrito no consenso de espirometria. E aí, uma das recomendações que a gente fala todas aquelas recomendações prévias, que nem do teste ergométrico, para o uso de café, uso de bebida alcoólica. Uhum. Tem aquela história de comer antes, fazer atividade física também. Tem sim. Só que assim, não são tantas quanto o teste ergométrico, mas também tem. Não pode ter tomado estimulante, né, até 4 horas antes do teste. Comida, não pode fazer em jejum, mas também não pode ter acabado de fazer uma refeição pesada. Tem todas as recomendações que a gente passa antes para o paciente. Aí, o teste, o que é recomendado? Fazer sentado, com um apoio nas costas, então não pode ser tipo num banquinho que fica sem apoio. Aí o paciente também tem que sentar numa postura ereta, não pode curvar o corpo para frente, tudo isso vai alterar o teste. Então, o teste a gente faz com nariz tampado, então por isso tem esse clipe nasal. Aí, a gente dá a explicação para o paciente e aí começa o teste. Então, dona Wanda, só para relembrar como que a gente faz o teste. Então, a gente vai colocar esse clipe no nariz, para o ar sair só pela boca. Aí, a hora que o teste for começar, ele vai fazer um barulhinho, ó, o aparelhinho, para o professor ouvir, certo? A hora que der esse apitinho, vai começar o teste. Então, a gente vai colocar esse clipe no nariz. Aí eu vou falar assim, dona Wanda, prende bem o bucão na boca, vai envolver bem o lábio aqui, para não escapar pelo lábio, o ar vai passar só dentro do canudinho. Aí eu vou falar assim, prende bem na boca, puxa o ar, enche o peito de ar, você vai puxar. Aí eu vou falar, agora solta forte pra mim, vai soprar bem forte como se fosse soprar uma vela. E aí vai continuar soprando até eu falar que pode puxar de novo, certo?
Então eu vou ficar falando, solta mais, continua soltando, solta. A hora que eu falar, pode puxar o ar, você vai puxar de novo. Tá bom? Vamos lá então? Vamos prender aqui no nariz. Prende bem na boca. A dona Antônia puxa o ar, enche o peito de ar, sopra forte pra mim. Isso, sopra mais. Isso, puxa o ar. Tudo bem. Pode descansar. Aí eu venho aqui, passo os dados, conecto o cabo e aí eu vou passar. Venho aqui e aperto Blow. Aí ele vai passar. Ele pergunta se você quer continuar. Aí ele vai passando os dados. Ok. Aí eu venho aqui, não, por quê? Ele pergunta, porque ele tem outros dados registrados aqui. Ele pergunta se você quer passar mais algum dado. Aí, como são dados anteriores, eu não passo só os delas de agora. Sim. Certo? Certo. Aí essa aqui é a curva da espirometria. A dela ficou uma curva que tem ápice, só que assim, aí as curvas, dependendo do formato da curva, indicam alguma coisa, tem um significado. E aí são tem vários. Um padrão para você seguir ou não? Tem normalidade. Tem um valor de normalidade. Essa curva vermelha aqui é os valores daquele cálculo que eu falei do esperado que ele faz. Sim. Só que aí, nesse consenso também de espirometria, ele te dá várias curvas e aí ele fala, isso é uma curva normal, que é o quê? Basicamente, a curva ela tem que subir, não necessariamente vai formar um ápice tão agudo que nem esse, não forma. Ela vai ter que ter um ápice e aí depois ela decresce. E aí, nesse finalzinho, tá vendo que aqui ela acaba aqui e depois ela faz isso daqui? Uhum. Isso não é bom. Quer dizer que ela tinha um pouco mais de ar para sair do pulmão dela. Não saiu tudo. O ideal é que a curva venha aqui, ó, retinha e termine aqui. Sim. E aí, aqui, essa curva de baixo, ó, ela tem que subir, vir aqui e ela tem que dar uma estabilizada aqui, ó, indicando que saiu realmente do ar. E aqui, no caso dela, como eu já sabia por causa dessa curva, ainda tinha um pouquinho para sair. Essa daqui de baixo, ela mostra em função do tempo, então eu tenho ideia de quanto tempo que ela conseguiu sustentar soltando o ar, que foi em torno de 3 segundos. O ideal é que seja em torno de 4 a 6 segundos, sim, normalmente, em pessoas com uma espirometria normal, vamos dizer assim. Mas é uma curva que eu não vou descartar, até porque você fala assim, a curva não tá boa de acordo com os parâmetros que eles consideram de normal, mas eu não sei se ela tem algum problema respiratório, entendeu? Uhum. É justamente por isso que eu tô fazendo o teste. Se você pegar lá para analisar uma curva de DPOC, ela é uma curva bem característica, lá depois você pode observar. E aí tem de outras, de acordo com a curva eu sei se o paciente tem um distúrbio restritivo, obstrutivo, enfim, eu consigo classificar. Ah, sim. Certo? Certo. Aí, esse é um consenso que você pode fazer no máximo 8 vezes. Sim. Porque assim, que nem você viu ali, às vezes você vai fazer e não dá certo. O paciente puxa antes ou tosse, porque é comum de acontecer. Então você não pode usar aquela curva, mas aí tem o máximo que você pode. Aí a gente passa a curva. Aí fiz as 8 vezes que eu tinha te falado, que é o máximo que eu posso fazer. Não deu certo, aí eu tenho que marcar outro dia, paciente. Tá. Ok. Aí depois que aparecem as 3 curvas, ó, ele te mostra as 3 curvas. Sim. E ele te dá esse gráfico aqui. Aí de acordo com os valores, você vai ver se o teste foi reprodutivo e aceitável. Ah, tá. Os valores de VF1, a diferença entre os valores tem que dar no máximo 20, CVF também, no máximo 20, aqui tá dando 25 e 30, então não deu reprodutivo. E a relação VF1-CVF tem que ser entre... não, a relação a gente não olha, é o pico de fluxo, tem que ser no máximo 50, a diferença que tá dando. Sim. Ok. Uhum.